8h49 no horário de Brasília, e Donald Trump acaba de conversar por telefone com Benjamin Netanyahu e disse que o cessar-fogo está mantido. Depois de pedir para Israel não lançar bombas no Irã e dizer que estava muito infeliz com a violação do acordo, o presidente americano escreveu um novo post e disse o seguinte: que Israel não vai atacar o Irã. Todos os aviões darão meia volta e voltarão para casa enquanto fazem um amigável aceno de avião para o Irã. Ninguém se machucará, o cessar-fogo está em vigor e agradecemos a sua atenção. Bem, essas são as atualizações dessa guerra aí entre Irã e Israel, com o elemento Estados Unidos no meio, porque agora nós vamos conversar sobre os efeitos econômicos desse conflito. E nós recebemos aqui no Jornal Gente o professor de economia do INSPER, professor Roberto Dumas. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? E eu já começo com a seguinte pergunta para o senhor. Com a escalada do conflito, o preço do petróleo foi bem impulsionado, mas assim que o mundo enxergou a possibilidade de um arrefecimento desse conflito, os preços desabaram. Irã, Iraque, Rússia, Venezuela, todos países aí com grandes reservas, porém com restrições na comercialização do petróleo. Mesmo assim, esses preços estão em tendência de queda, pelo menos até esse último conflito, pelo que a gente vê aqui. Qual que é a avaliação do senhor sobre o mercado mundial do petróleo neste momento? Bom dia, Pedro, Cláudio, Sônia, Thaís, é um prazer estar com vocês. Veja, o mundo respira um pouco mais aliviado. O preço do petróleo chegou a subir quase 10% nessa guerra dos 12 dias aí, e depois do ataque dos Estados Unidos com o Irã, no Irã, acabou voltando, e Trump chamou um cessar-fogo. Mas é preciso deixar em consideração o seguinte: a gente não sabe ainda, se bem que a chapa não está tão quente como estava coisa de uma semana atrás, como o Irã pode responder. Ele pode responder de uma forma diplomática, tática, como ele já respondeu, fazer um ataque telegrafado, combinado contra uma embaixada ou um apoio militar no Catar, como já aconteceu. Veja, o Catar havia fechado o espaço aéreo para voos civis coisa de 3 a 4 horas antes do ataque. Então já era telegrafado que isso ia acontecer. Então, essa é uma possibilidade. Isso mantém o preço do petróleo daí para baixo. Por que daí para baixo? Aí a gente tem que chamar a parte de Donald Trump. Donald Trump ele tem uma pegada muito mais da parte comercial dele de incerteza. Porque é a coisa que a gente sempre fala, risco e incerteza são coisas diferentes. Risco a gente corre, incerteza não. Se eu não sei que a tarifa vai ser 34, 70, 75, 125, os investimentos de consumo caem. Então, voltando antes da guerra, a tendência do preço de commodity de petróleo era de queda. Depois da guerra, a tendência foi para cima. Agora, com essa tensão de cessar fogo, volta ao cenário de preço de commodity caindo. Por outro lado, o Irã pode retalhar de uma forma diferente. Ele pode continuar a usar as milícias terroristas dele. Por exemplo, os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano e o Hamas, que já está praticamente debaixo de escombros em Israel. Os Houthis, o que pode atrapalhar? Veja, os Houthis, no começo lá do ataque de Israel, fecharam o estreito de Bab al-Mandab, que vai dar acesso ao canal de Suez e o Mar Vermelho. Fechar o estreito de Hormuz acho um pouco complicado, porque, veja, não é o canal do Panamá, ele não pode fechar o estreito de Hormuz. O que ele pode fazer é colocar uma artilharia contra navios petroleiros. Mas aí ele acaba prejudicando os aliados dele. Ele acaba prejudicando também países que são exportadores de petróleo e o preço do petróleo acaba fugindo. Então não acho que, apesar do parlamento iraniano aprovar, entre aspas, o fechamento do Estreito de Hormuz, é bem provável que a Ayatollah Khamenei não vai deixar acontecer isso. E também tem o Estreito de Malaca,
onde a China está fazendo exercícios beligerantes com a Filipinas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: apesar do preço do petróleo agora estar numa tendência de queda, a despeito de ser um cessar-fogo um pouco volátil e ainda não tão certo, a tendência é voltar como era há 12 dias atrás. Por outro lado, os preços de fretes marítimos podem voltar a aumentar se o Irã continuar usando as milícias terroristas para fechar rotas marítimas. Então, se a gente pensar qual seria o cenário que o Irã vai adotar, é uma coisa, um ataque telegrafado apenas para preservar a face dos ayatolás, ou vai fazer uma coisa de acionar as milícias terroristas dele fechando canais marítimos. Se isso acontecer, mais uma flecha para São Sebastião. Ou seja, além de Trump aumentar o preço dos produtos por causa do tarifaço, o frete marítimo aumenta. Então, juros e inflação tendem a ficar mais resiliente se Irã for por esse lado, que já ia, vamos pensar assim, que a inflação no mundo já iria ficar mais resiliente só com Trump sem a guerra. Mas é importante verificar de que forma o Irã vai controlar ou responder a esse ataque que aconteceu há 2, 3 dias atrás. Por enquanto, parece que é um ataque telefonado só para preservar a face, mas vamos ver o que acontece. Professor, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, nos trazendo tanta luz sobre essa escuridão, né? Eu queria saber o seguinte: o senhor considera que estão mantidas basicamente as mesmas condições de outros conflitos na região? A guerra do Golfo, a guerra do Iraque, etc. e tal. Assim, eu falo isso porque dados recentes indicam que os Estados Unidos hoje já são um país exportador de petróleo. Exporta pouco, acho que foram 4 milhões de barris exportados. Pouco, que eu digo assim, não é nenhuma maravilha, mas pelo menos não é mais aquele importador permanente de petróleo, né? Isso tudo reduz um pouco a tensão lá no Oriente Médio, do ponto de vista do que o senhor falou, explicou aí sobre o fechamento do Estreito de Hormuz, essas coisas. Mas o senhor diria que, apesar dessa alteração das condições norte-americanas frente ao petróleo, as condições permanecem as mesmas dos outros conflitos? A ameaça é muito semelhante? Veja, se nós compararmos o primeiro choque do petróleo, quando acabou Bretton Woods, $35, uma onça de ouro, o Yom Kippur, e o segundo choque do petróleo, quando o Ayatollah Khomeini subiu ao poder e o Shah Reza Pahlavi teve que cair, não acho. O mundo não está tão dependente de petróleo, e você tem o shale gas, e você tem muitos produtores de petróleo aí, inclusive o Brasil. O Brasil não era autossuficiente quando nós tomamos dinheiro dos Eurobanks e acabamos com o hecatombe da crise da dívida externa, de 1982. Então você tem muitos produtores de petróleo que não existiam em 73, 79. Então eu não acho que essa guerra, mesmo que ela feche o Estreito de Hormuz, possa trazer, vamos dizer assim, um terceiro choque do petróleo. Você está num momento de transição energética, claro, prejudica a inflação, mas não seria o caso, por exemplo, naquela época de Paul Volcker subir as taxas de juros para 11%. O mundo mudou, não estamos tão dependentes e a nossa diversificação de produção de petróleo está muito maior do que era na época de 73, 79. Então é um cenário um pouco mais benéfico se comparado com os outros conflitos, mesmo com a guerra de Irã e Iraque, mesmo no ataque do Golfo, mesmo do tempestade no deserto, eu acho que o mercado de petróleo está mais diversificado e não parece, principalmente porque o mundo respira mais aliviado agora, apesar da volatilidade, que ainda vai continuar, esse cessar-fogo ainda não está certo, porque Trump, antes de soltar esse Twitter, esse X, esse X aí, ele deu uma bronca em Israel, falou, olha, o combinado foi que Israel não bombardeasse o Irã. Israel bombardeou o Irã depois de anunciar o cessar-fogo.
Então, Trump está meio querendo, de fato, voltar a ser a polícia do globo e afetando isso daí. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, não acho que teremos, mesmo que o Irã escale, ele não tem mais defesa aérea, o espaço aéreo dele acabou. É importante que os agentes internacionais de inspeção atômica verifiquem efetivamente se o urânio enriquecido foi destruído, se foi mudado de lugar, etc. Porque, vamos combinar, se você quiser enriquecer o urânio até 20%, é por interesse civil. A partir de 60% é interesse militar. Isso aí eu não sou especialista, mas todo mundo que fala a partir de 60% de enriquecimento de urânio já é por interesse militar. E na Revolução Islâmica de 1979, a Ayatollah Khomeini deixou claro, morte ao Israel, ou seja, o que ele quer é destruir Israel. Então era mais do que justo que, infelizmente, ou seja, é uma guerra, tem as suas causalidades, que é terrível acontecer uma guerra, mas Israel procurou se defender com a ajuda dos Estados Unidos. Mas, sem fugir da tua pergunta, não acho que teremos uma crise do petróleo, mesmo que o Irã escale com as milícias terroristas. Cláudio. Professor Roberto Dumas, professor de Economia do INSPER, ao vivo aqui no Jornal Gente. Professor, a gente falou até agora sobre problemas causados por essa situação de instabilidade. Oscilação do preço do petróleo, países direcionando investimentos para a guerra. Queria saber o outro lado. Quem é que está ganhando ou quem é que pode ganhar dinheiro com esse conflito, professor? Veja, primeiro as indústrias armamentistas, é óbvio, né? A indústria de construção, no caso de Israel, no caso da Palestina, no caso do Irã, isso pode ganhar. E segundo, a gente pode pensar, se o preço do petróleo voltar, as petroleiras. Mas aí vem o lado da Petrobras. Qual vai ser a política da Petrobras se o preço do petróleo voltar? Nós vamos ficar com aquela coisa de abrasileirar o preço? Outro dia eu tive uma discussão com um jornalista que falava o seguinte, olha, eu acho que a Petrobras deveria abrasileirar o preço do petróleo, afinal de contas, Petrobras é uma empresa brasileira. Sim, mas só que 30% do que eu importo, que é gasolina, tem que acompanhar o preço do petróleo. Petróleo é uma commodity que é em dólar. Então, se eu não acompanhar o preço do petróleo, eu não estou maximizando o valor do preço da Petrobras. E essa pessoa virou para mim e falou, mas isso é o mais justo. Aí eu perguntei, você colocaria o dinheiro da aposentadoria dos teus filhos numa empresa que não maximiza o lucro? Então a gente precisa ver como a Petrobras vai reagir se caso tiver uma escalada, que agora está bem mais distante, dessa crise aí do petróleo indo para 80 ou 100 dólares, que eu acho que não vai mais acontecer, se a Petrobras vai continuar com essa política de abrasileirar e prejudicar, porque no final das contas, como diz, a Petrobras é nossa. Quem somos nós? Eu sou o Tesouro. Então acaba indo menos dinheiro para o Tesouro e acaba prejudicando a dívida pública. Então quem ganha são as petroleiras, mas se você quiser fazer uma política populista, a Petrobras pode perder com isso daí. Professor Roberto Dumas, muito obrigado pela sua entrevista para nós aqui nessa manhã, ao Jornal Gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Um grande abraço a todos. Abraço. Obrigada, professor. Já já tem mais notícias chegando aqui no Jornal Gente. Nós vamos falar também sobre o frio em todo o Brasil. Pedro Campos, tem lugar no sul com temperatura mais do que negativa.